Problemas, processos, citação e audiência. Hoje convido você para conhecer um pouco da história do juiz de direito Joaquim Martins Gamonal, aqui da comarca de Barbacena, que está completando 25 anos de magistratura. Você vai acompanhar um pouco da história e da rotina desse juiz de direito aqui no canal O Direito é Família. Foi, na realidade, uma necessidade da minha construtora em 1993, que já tinha engenheiros e eu fazia engenharia, e então a área legal da construtora precisava de alguém para cuidar. Então, como um dos sócios, eu resolvi fazer direito para trabalhar não só como engenheiro, mas também como advogado na empresa. Muito embora acabei optando pelo direito e abandonando a engenharia. Como eu disse, eu fiz a faculdade de Direito visando a questão trabalhista e contratual da minha construtora. Mas eu gostei tanto do direito que antes de terminar o direito eu abandonei a engenharia, não também que eu quisesse abandonar, mas era muito difícil trabalhar na construtora, fazer engenharia, fazer direito. Então eu fui deixando a engenharia aos poucos com o intuito de fazer depois e me apaixonei pelo direito e nunca mais fiz a engenharia, vendi a construtora e fui ser advogado. Como que foi o início da carreira? É muito difícil a carreira de advogado no início, como de todos, porque é uma concorrência com muitos já mais experientes e, ao mesmo tempo, eu, na dificuldade de me manter como advogado, eu ainda trabalhava na engenharia, fazendo obras, e com 7 ou 8 anos de formado em Direito, eu optei por fazer o concurso para juiz porque eu tinha algo que é um defeito. Eu não cobrava, não sabia cobrar. E aí, como sobreviver como advogados, manter um escritório, manter família sem cobrar do cliente. E aí eu optei por fazer o concurso para juiz, porque eu via também uma oportunidade como juiz de fazer mais justiça do que eu poderia fazer, e essa conjunção de fatores me levou a optar pela magistratura. Então, a questão hoje ainda que atrapalha um bom serviço do judiciário é a deficiência, por exemplo, de pessoal. A nossa secretaria, para 6, 7 mil processos, nós temos 4 servidores tão somente, e na prática nós temos 3, porque com férias, com isso, com aquilo, nós nunca conseguimos ficar mais do que 15 dias com os 4. Todo mês um sai. Então, até o final desse ano, nós trabalharemos com 3. Um sai de férias, outro volta, outro sai. Então, essa deficiência de pessoal e também de juízes, mas isso está se resolvendo, vai se resolvendo. Barbacena teve, o ano passado, mais uma vara instalada. Então, o tribunal faz tudo o que pode, porque também esbarra numa questão orçamentária, não basta querer colocar mais juízes e servidores, porque tem a questão legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, e com isso nós não prestamos o serviço que precisamos. Na realidade, prestamos um serviço ainda deficitário, mas temos melhorado e eu tenho certeza que 2021, com tudo que nós aprendemos durante a pandemia, a fazer um serviço muito mais ágil, a prestar melhor o serviço, lá para o meio de 2021 em diante, nós, pelo menos aqui na vara de família, sucessões e precatórias criminais, nós estaremos bem melhores do que estivemos o ano passado e do que estamos esse ano ainda. Eu completo já no início do ano que vem 25 anos de magistratura, 25 anos de Barbacena. Eu tenho a alegria de ter prestado os meus 25 anos, que se completam o ano que vem, como juiz, e tudo em Barbacena. Ainda que tenha ao longo desses anos todos sido juiz em Alto Rio Doce, em Mercês, em Carandaí, em Santos Dumont, mas nunca saindo de Barbacena, ajudando lá, porque ficava sem juízes, mas fazendo aqui. E ao longo desses anos eu trabalhei em todas as varas como cooperador e já de 20 anos para cá, na vara de família, que nem existia, eu ajudava as 3 varas cíveis que detinham a competência de família. Mas em 2004, com a instalação de uma nova vara,
a sociedade se mobilizou, a OAB, o Ministério Público, a magistratura, no sentido de que essa nova vara, que seria uma quarta vara civil, viesse a ser vara específica de família. E foi até 2008, quando em 2008 nos passaram a competência civil da infância e juventude. E de 2008 a 2019 nós tivemos essa competência. Já tínhamos também sucessões. Quando chegou em 2019, uma alteração passou a vara civil da infância e juventude para uma vara criminal e nos trouxeram todas as sucessões que estavam com os 3 juízes cíveis e mais as precatórias criminais, esta sim que atrapalha totalmente o nosso serviço, porque não tem nada a ver uma vara de família com precatória criminal, trazendo muito serviço para 3 funcionários. Então isso vai atrasar, está atrasando a prestação de serviço à vara de família, que para mim, com respeito a todas as outras áreas do direito, a vara de família e a de infância são as áreas mais importantes, mais sensíveis, mais responsáveis por uma sociedade melhor. Um funcionário antigo do fórum, que já saiu daqui, disse que um tribunal que se preocupa em instalar uma vara criminal ao invés de uma vara da infância, em 10 anos tem que instalar outra vara criminal, porque se não tiver um trabalho bom na família e na infância, a criminalidade aumenta. A vara de família e a área de família e de infância, elas são a base, a estrutura de uma sociedade melhor, porque se não houver bons exemplos, não houver um trabalho adequado em família, isso, a vara de família pode ajudar muito, a vara da infância também, nós teremos muito mais dificuldades nas famílias com todas hoje esses modismos que tem na sociedade e o avanço das drogas e de uma série de desrespeitos que a gente verifica em todas as áreas. Aliás, a família em si, independente do judiciário, a família é a célula máter da sociedade. A família é um instituto mais antigo que nós podemos ter noção, criado por Deus, criado por Jesus, criado por uma força superior, porque é na família que nós aprendemos, é na família que nós crescemos, é na família que nós nos tornamos melhores ou não, em função daquilo que a família nos oferece. O ECA manda tratar a família, mas nós não temos estrutura no município, estrutura no estado, mas quando eu digo não tem estrutura é porque não se tem vontade, porque poderia, ao invés de gastar dinheiro com publicidade, gastar com a área social. Os assistentes sociais e os psicólogos numa vara de família são mais importantes do que juízes e promotores. E se tivermos assistentes sociais e psicólogos, não só no judiciário, mas também na estrutura municipal, no CRAS, no CREAS, nós conseguiremos tratar melhor essas famílias. E tratando melhor as famílias, eles manterão seus filhos consigo e poderão dar melhores exemplos. Mas, infelizmente, hoje a sociedade vivencia a cultura do álcool. É comum qualquer um, de qualquer nível, baixo até o maior, o álcool é presença constante nas mesas, nas comemorações, nas tristezas. Então crescem esses filhos vivenciando no álcool, a sociedade aplaude o álcool e a sociedade, o governo ganha dinheiro com os impostos, mas perde dinheiro com os tratamentos, com as famílias desestruturadas. Então, se nós pensarmos qual é o ponto crucial para que nós possamos valorizar e dar mais forças às famílias, é um trabalho de conscientização contra os vícios, em especial o álcool. Talvez muitos de vocês lembrem-se do cigarro, que até há 30 anos atrás era tão nocivo, tão grosseiro quanto hoje é a cultura do álcool. Há 30 anos atrás, 40% da sociedade estava no tabagismo. Hoje, apenas 15%. Os nossos filhos até 20, 25 anos pouco conviveram com o cigarro. E isso fez com que o cigarro hoje seja mal visto. Precisamos fazer isso com álcool. Eu vos declaro marido e mulher. Isso dito pelos homens faz parte da nossa posição de legislação civil. Mas o declaro marido e mulher aos olhos
religiosos ou da religiosidade vai muito mais do que o papel que se assina. Eu vos declaro marido e mulher aos olhos de Deus é renunciar, é entender, é compreender, é ter a sensibilidade, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10. Amar é ter a sensibilidade para perceber as dificuldades daqueles que nos cercam e ajudá-los a suavizá-las. Então, eu vos declaro marido e mulher. Não teria serviço tamanho como nós temos aqui na Vara de Família se o casal vivenciasse verdadeiramente os ensinamentos de Jesus e não os ensinamentos da materialidade que domina. Eu vos declaro marido e mulher aos olhos de Deus é compreender, é perdoar, é ser indulgente, tolerante, compreensivo. O que a gente não tem visto. Casamentos de 1, 2, 3 anos acabando simplesmente por quê? Há muito egoísmo, há muito eu e não nós. Maternidade solo e a paternidade responsável precisam? A própria palavra de responsabilidade, de consciência. Qual é o papel dos pais? Eu sou espírita e dentro do espiritismo nós aprendemos com uma simplicidade muito grande aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos. Os pais trazem os espíritos que estão animando os corpos de seus filhos com uma missão de fazê-los progredir seguindo a lei de Deus. E a lei de Deus está na consciência de cada um. Se estivesse a lei de Deus na Bíblia, se nós esquecêssemos ou perdêssemos a Bíblia, não teríamos onde consultar. Mas a lei de Deus está na nossa consciência. E qualquer ato nosso não precisa de uma Bíblia escrita há séculos, precisa de vermos se estamos seguindo a nossa consciência. Se nós nos sentirmos maus, angustiados, estamos fugindo da lei de Deus, porque a nossa consciência nos chama a isso. Ninguém precisa ler os códigos para saber o que tem que ser feito, basta seguir a própria consciência. Eu tenho em mente que não há como eu me comparar ao outro, eu só posso me comparar a mim. Eu nunca vou ser melhor do que ninguém, mas eu preciso ser melhor do que eu. Chico Xavier falava com muita maestria: aos outros dou o direito de ser como são, a mim a obrigação de ser melhor do que eu fui ontem. Eu não tenho que cobrar do outro, porque a bagagem espiritual, as dificuldades e os dilemas do outro são do outro. Então é muito difícil eu me colocar no lugar do outro. É o pior lugar, porque eu quero julgar o outro com a minha bagagem, com as minhas dificuldades ou com as minhas facilidades. E eu vou sempre errar. Por isso que jamais conseguimos mudar o outro. Nós até podemos imaginar que mudamos o outro, mas na realidade, quando mudamos o outro, é porque nós mudamos antes a nós mesmos. E aí o outro muda por si, em função da minha mudança.